Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Nossa aula hoje será sobre os elementos dos textos de divulgação científica e o objetivo é conhecer e identificar os elementos, apresentação, explicação, conclusão, que formam os textos de divulgação científica dentro do grupo dos textos informativos. Nas aulas anteriores, estudamos sobre o gênero texto de divulgação científica. Conhecemos sua finalidade, característica, função, quem os escreve e onde circulam. Também realizamos leitura e interpretação do texto, porque as lagartixas perdem o rabo, aperfeiçoando assim nossa fluência leitora. Não foi mesmo? No início do texto se encontra a apresentação. É o lugar do texto em que se inicia a abordagem, no caso, o assunto pelo qual vai ser tratado o texto. No caso do texto, Por que as lagartixas perdem o rabo?, a apresentação compreende os 2 primeiros parágrafos. Acompanhe. Por que as lagartixas perdem o rabo? Você já viu uma lagartixa cotó, isto é, sem o rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ele nasceu assim, com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote de lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros veneno. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autotomia. Auto igual a voluntário, próprio, tomia, igual partir, cortar. E significa partir ou quebrar por vontade própria uma parte do corpo. A autotomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, chamamos de autotomia caudal. Hoje vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os elementos dos textos informativos. Apresentação, explicação e conclusão dentro dos textos de divulgação científica. Acompanhe. Após a introdução, se inicia a explicação. Lá são apresentados todos os procedimentos que são usados na pesquisa. Neste texto, a explicação compreende o 3º e o 4º parágrafo. Vejamos. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a se quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usado para momentos de perigo. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para outro por alguns segundos. Este movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona e muitas lagartixas acabam virando o almoço de outros animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó para sempre ou a cauda cresce de novo? E se cresce, pode se quebrar novamente? Por fim, vem a conclusão, o local onde é definido uma afirmação final do que foi apresentado durante todo o texto.
A conclusão deste texto está no quinto e último parágrafo. Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma. Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de um outro tipo de tecido cartilaginoso que não tem mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o espaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele espaço da cauda que sobrou quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autotomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autotomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua causa à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar essa estratégia com um predador de verdade e, com isso, salvar a sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza que ela escapou de ser o lanche de alguém. Agora, para finalizar nossos estudos, leia as informações abaixo, faça cabeçalho no caderno, responda a atividade no mesmo e, em seguida, responda este formulário e envie. Tchau, tchau e até a próxima aula!